Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do Camaroso. E mais uma noite, uma madrugada na verdade, são mais de 2 da manhã aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. E família, o tema hoje é pesado e portanto quando é tema pesado a gente faz no carro para ver se passa. Eu fiz alguns vídeos há uns anos atrás que a gente falava que a meta dos donos do mundo eram os nossos filhos, porque eles são o futuro. Então convertendo a nova geração para o lado deles, eles vão finalmente poder implementar um mundo que eles sempre sonharam. É um mundo que eles já vinham batalhando desde o começo, lá no passado, desde a época do paganismo. E Deus interveio, mandou seu próprio filho, porque Deus sempre faz isso. Quando eles começam a tomar o controle demais, Deus intervém. É por isso que hoje eles aprenderam que precisam fazer com que as próprias pessoas se pervertam, por escolha própria. E nós, meus irmãos, os despertos, pecamos muito quando deixamos de discutir alguns assuntos apenas porque era incômodo. Não, nós estamos na nossa razão, a gente não precisa nem falar disso, todo mundo sabe o que é certo. Nem todo mundo sabe o que é certo, essa aqui é a verdade. E por nós, muitas vezes, não querer esquentar a cabeça, não querer discussão, não querer falar sobre o assunto, os caras foram criando lei. Hoje você sabe que tem a ideologia de gênero aí e querem normalizar uma coisa que não é normal. Querem transformar isso na coisa mais normal do mundo. E se você falar contra, você já é uma pessoa do mal. Dependendo do que você falar, você até se torna um criminoso. Agora veja o objetivo e por que é importante você ficar em cima, principalmente do que o seu filho anda assistindo. Você vai ver agora junto comigo um flagra que uma mãe deu no desenho que deveria ser inocente que seu filho estava assistindo. Mas esse desenho estava induzindo o filho dela e todos que assistiram a seguir por um caminho que vai contra as leis do Criador e contra a própria natureza, dita por especialistas. Veja a mensagem que o anime está trazendo. Ao invés de tratar de inocência, brincadeiras e etc., o anime vai para outro lado, tentando doutrinar o teu filho. Assiste comigo. Uma premissa sobrando. Gente, presta bem atenção nesse desenho. Troy, Tá vendo aí, meus irmãos, o que eu falava desde o começo desse canal, 6, 7 anos atrás? Eu dizia que a meta deles eram os nossos filhos. Falava que essa imagem de um Deus que aceita tudo, incapaz de condenar, estava sendo criado para que esse tipo de coisa fosse implementado na sociedade. Os cristãos antigos, que conheciam melhor as escrituras, eles jamais aceitariam uma coisa dessa, eles ficariam muito ofendidos. Já o povo de hoje não fica tanto, porque foi passado através dos filmes, das séries e tudo que você pensar, que Deus aceita tudo. Eu vi até um grande canal aqui, né? Um grande canal aqui do YouTube, que eu não vou citar, porque não é a intenção tretar nem nada do tipo. Mas o cara falando, não, vocês esquecem do amor de Jesus Cristo. Deus deu seu próprio filho em amor à humanidade. Você acha então que ele vai se preocupar com o que fizeram no carnaval? Você acha então que ele vai se preocupar com um beijinho que aparece ali na novela? É lógico que sim. O sacrifício de Cristo foi um gesto de amor, sim, mas não deixa de ser um gesto de justiça, porque existia uma dívida. Deus disse, o preço do pecado é o fim. Portanto, para que nós tivéssemos salvação, Deus permitiu que seu próprio filho pagasse essa dívida. Amor maior do que esse eu nunca vi. Quem faria isso? Com absoluta certeza, ninguém. Fazer por pessoas que mereciam aquilo, que somos nós. Porém, Deus afirma que acima dele não existe ninguém. Ele é onipresente, onipotente e acabou. Não tem ninguém acima dele. Então Deus poderia muito bem ter, naquela hora que Jesus Cristo estava no finzinho ali, no último suspiro, ter dito, não, meu filho, tua intenção já basta, tá paga a dívida deles. Mas eu pergunto com sinceridade, teria sido justiça isso aí? Justiça verdadeira? É claro que não. Seria, na verdade, uma contradição de Deus. Se ele é absoluta justiça, ela tem que ser cumprida. Portanto, as leis de Deus não se mudam. Muitos protestantes têm o costume de repudiar, de negar o Velho Testamento. O Velho Testamento, como o próprio nome diz, é o Velho Testamento, é o que se passou. Nós hoje vivemos da graça. Então, não devemos praticar coisas que eram feitas no Velho Testamento. Então, para que ele serve, Davi? Ele é inútil? Lógico que não. Ele serve para você conhecer um pouco mais de Deus, porque tem diversas interações de Deus com o homem ali. E serve para você ver que as leis dele é para o nosso próprio bem. Precisamos segui-la. Deus deixa claro o que ele gosta, o que ele não gosta. Tá lá, mas por ter justamente ações mais duras do próprio Deus, tem gente que não suporta isso. Tem canais ditos, não é? Antissistema, que na verdade faz uma verdadeira doutrinação satânica, é usado por Satanás no seu próprio canal e não sabe disso. Tem diversos que eu poderia citar aqui que faz esse trabalho. Eles não aceitam Deus como é. Eles engoliram o Deus do sistema, um Deus bonzinho que aceita tudo e todos do jeito que é. E se ele criticar, o errado é ele. Uma própria série sobrenatural, se vocês quiserem eu faço uma análise do último capítulo,
o que eles fizeram com Deus, a imagem de Deus lá, e não vi ninguém processando. E isso é muito ruim, por quê? Porque mostra que nós já estamos aceitando essa ideia, como esse desenho aí. Cadê os deputados da bancada evangélica processando esse anime? Será que um anime deveria ensinar isso às crianças? Quando tiver lá dois meninos se agarrando e você disser, não, olha, Deus não quer que você se comporte assim, ele vai dizer, não, que eu vi que é bonito lá no desenho. O que é que tem que no meu desenho os meninos fazem isso? Fulano e ciclano. Não vamos dizer nem os bonecos, vamos dizer o nome dos personagens, né? Fulano e ciclano faz, por que é que o senhor está falando contra? E já vai mostrar a imagem daqueles, esses animes, essas séries, esses desenhos, essas novelas estão trabalhando nisso. Já mostra o que? As pessoas que não concordam com esse tipo de comportamento são as do mal, são os vilões, são pessoas ruins. Simplesmente por falar uma verdade científica, que isso é um desvio do comportamento, e Deus deixa claro que não aprova esse tipo de comportamento. Legislação, tudo bem, leis criadas pelo homem, elas têm que guiar as pessoas a se respeitarem, a aceitarem a decisão do outro, seja como for, tudo bem, todos nós concordamos com isso. Ninguém merece ser desrespeitado porque nós não somos juízes. Isso aí é entre a pessoa e Deus. Agora, querer doutrinar a nova geração nisso e colocar essa geração contra os que falam a verdade, não deveria ser aceito, mas está sendo aceito. E por isso mesmo eles têm achado brechas para criar leis contra nós. Porque você imagine, meu caro irmão, essa turma aí que vai crescer vendo esse tipo de coisa, virando um juiz de direito, se tornando um dos supremos no STF, chegando à presidência da República, qual vai ser o tipo de lei que um camarada desse vai criar? Como ele vai ver uma pessoa cristã verdadeira? Que tipo de restrição ele vai querer colocar como lei dentro da sociedade? Então você vê, meu irmão, o caminho que o mal está fazendo, aos pouquinhos, moldando a cabeça para chegar onde eles querem, e nós, enquanto isso, não fazemos nada. Essa mãe disse aí, né, que se sentia mal quando o menino estava assistindo aquilo, ela não tinha visto ainda o que ele estava vendo, mas isso é o Espírito Santo tocando ela. Olha, vigia, preste atenção no que o teu filho está fazendo. Eu sei, meu irmão, que você está preso numa matrix tão grande, que o sistema criou propositalmente, te enchendo de dívidas, faltando dinheiro, a condição está difícil, as contas não param de chegar e você é impedido de trabalhar. Esse mal terrível que a gente enfrenta, por enquanto sem previsão para acabar, tudo isso em cima de você, nas suas costas, e acabar, ainda você tem que se preocupar com o que o seu filho, na hora de lazer dele, está fazendo. É difícil a nossa situação, mas você vai ter que se virar em 4, 5 mesmo, meu irmão. Você vai ter que ficar atento, porque senão, meu irmão, quando você estiver falando sobre esse tipo de assunto, talvez o seu filho hoje, por ser pequeno, nem toque nesse assunto. Ele fica caladinho ali escutando. Mas no íntimo dele, ele está discordando de você. Ele está te enxergando como uma pessoa péssima, terrível. Porque o sistema está ensinando isso a ela. Da mesma forma que hoje tem policiais que se inspiraram em séries japonesas como Jaspion, Giban, o próprio Robocop, né, americano, se tornaram policiais porque achavam lindo ser um herói que defende as pessoas que precisam. Aí viraram policiais para tentar fazer esse trabalho na vida real. Você imagine o que essas crianças vão fazer sendo doutrinadas dessa forma, mostrando o certo como errado e o errado como certo. Eu tenho mais vídeos pra gente assistir juntos, mas eu vou deixar para o próximo, para que esse vídeo também não fique muito longo, e vocês me digam o que vocês acharam. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã, se assim o Criador permitir. Mas irmão, não esquece, vigia o teu filho, mesmo que você não tenha filho, seu primo, seu irmãozinho. Vigia, irmãos, porque esses caras aí não brincam em serviço. Empresas, vistas como boas empresas que ajudam a população, elas pagam muito dinheiro a roteiristas, a produtoras para que elas façam assim, e não dê brechas para quem tem outra visão. Veja que você não encontra. É dificílimo encontrar coisa boa, de qualidade, que você possa mostrar para o seu filho. É difícil. E por quê? Porque não tem público? Não. Justamente o contrário. Porque alguém paga para que assim seja feito. Então fique esperto, irmão. Um abraço, fiquem com Deus e fui!